Vamos lá, gente. Olha só. Acabou que, apesar dos pequenos contratempos aqui, o tempo deu cria, e nós vamos fazer uma breve introdução à direção de modelo. Tá? Gabriela, a primeira coisa, se apresente, pergunte o nome dela, explique para ela que ela tem um ponto de marcação. Se ela sair um pouco à frente ou um pouco atrás, a luz vai ficar mais forte ou ela vai ficar mais fraca. Eu sei que pode parecer óbvio para muitos, mas tem muita gente que depois pena tratando foto por causa disso. Então, observem, inclusive a questão do foco da luz. Dá 2 passos atrás, por favor. Não nesse sentido. Nesse sentido, em relação a mim, sempre em relação ao meu eixo. Aí, mais. Aí. Vocês conseguem observar que a incidência de luz nela está bem inferior? Pode voltar para o ponto onde você estava. A lógica é a seguinte. Antes eu vou fazer uma pergunta. Quem começou fotografando com analógico aqui? Ótimo. Então tá. Quem começou fotografando com analógico provavelmente não vai ter esse tipo de dificuldade. Quando a pessoa sai do lugar, mais ou menos para cada pé, que a gente considera 30, 33 centímetros, vai dar 1/3 de ponto de luz. Então, se ela veio, e eu percebi que ela veio para frente, um pé, dá 1 passo à frente. Aí, da luz, o que eu preciso fazer para não ter que ir lá e medir de novo? Eu simplesmente fecho 1/3 de ponto de diafragma. Para cada metro é 1 ponto de diafragma. Dá 3 passos atrás, por favor. Pode ser para aí mesmo, continua. Se eu medir aqui onde ela estava e desse 11, aqui onde ela está agora vai dar quanto? Vamos lá, gente, quem é do analógico? Será que eu vou ter que pedir ajuda para o universitário que chegou? Oi? Tudo pronto? 8. Muito bem. Quem veio do analógico, normalmente acerta de cara. Quem veio do digital, fatalmente falaria 10. Tá? Por quê? Está acostumado com o diafragma ali mostrado em terços e não em pontos inteiros. Então, quando a gente fala ponto, vocês têm que dar 3 cliques. Clique, clique, clique. Então, vai de 11, 10, 9, 8. Ok? Então, eu poderia simplesmente colocar o 8, sem precisar medir de novo, que eu chegaria lá tranquilo. Bom, ok. Agora ela já sabe que ela não pode sair do lugar. Se ela sair do lugar, vai mudar a luz. Então, todos os movimentos devem ser coordenados com ela de uma forma lenta. Se eu chegar para ela e falar... Gabriela, vira para a esquerda, por favor. Ela não sabe o quanto à esquerda eu quero que ela vire. Tá? Então ela virou bruscamente para a extrema esquerda, em mais ou menos 45 graus. Então, como que eu posso falar? Gabriela, vai virando para a esquerda, por favor. Devagar, devagar, vai virando para a esquerda. Tá bom? Ok. Esse é o primeiro passo. Ela está travada. Solta os braços, relaxa. Ok. Vem subindo o seu braço esquerdo para a cintura, a mão. A imitação é uma outra coisa interessantíssima da gente trabalhar, tá? Que entende-se muito rápido. Ela ainda está um pouco nervosa, travada. Então tá, as suas pernas estão rígidas. Coloca a sua perna direita um pouquinho à frente, flexiona. Isso, já melhorou bastante até a expressão dela. Gabriela, agora você vai trabalhar com o rosto. Eu tenho uma mão livre, não é a mão que está segurando a câmera, tá? Eu vou usar essa mão para finalizar a direção, tanto de rosto quanto de olhar. Então eu começo com o rosto. Gabriela, acompanha com o rosto minha mão. Mais, continua girando, minha mão não foi mais. Ok, agora com o olhar. Para, eu tenho uma foto. Tá? Então assim... Primeiro, eu estabeleço aonde que ela vai ficar e que os movimentos devem ser contínuos, lentos e sob o mesmo eixo. Depois, toda a rigidez eu quebro a partir de flexão dos membros de apoio. Então muda até a expressão facial. Depois eu trabalho a parte de cima, trabalho mãos,
Se fosse o caso, não é o caso de ter uma barriguinha, é muito comum, ela pode vir com a mão aqui, segurar, fazer alguma coisa assim, ou passar para cá, e aí já tampa sem que eu precise trabalhar isso depois no hoje famosíssimo Liquify. Eu sabia que algumas pessoas iam rir. E por último, o posicionamento do rosto, tá? Uma outra coisa a se tomar cuidado, as modelos hoje, com essa coisa de selfie, elas ficam muito fazendo firula na frente do espelho e quebram a cabeça, assim, parece que quebrou o pescoço e ficou. Então, evitem o pescoço torto, sempre no eixo do tronco normal, e aí você vai direcionando, tá? Tem outro detalhe que eu imaginei que não houvesse tempo para falar, mas percebi que há, e isso faz toda a diferença. Eu estou usando uma lente 85 fixa, tá? Quantos aqui compraram ou usam a lente 35mm, talvez a arte da Sigma, ou coisa parecida? E quantos de vocês aqui usam ela para tudo? Ou quase tudo? Vocês sabem que vocês distorcem a modelo, né? A pessoa fotografando muito de perto. Isso é uma grande angular, isso não é uma lente feita para isso. Só que, infelizmente, o nosso mercado, aparece alguém que compra um negócio, o cara tem não sei quantas mil curtidas e seguidores, ele fala, é o máximo, aí o pessoal sai comprando na esteira, né? Para fotografar pessoas, retrato, moda, o ideal seria de meia tela em diante, pelo menos 85mm. Eu uso muito uma 80-200 2.8, um pouco velha já e tal, mas funciona super bem. Então, com isso, eu achato um pouquinho a perspectiva do fundo, eu emagreço, deixo o modelo mais esbelta, mais slim. Se eu for fazer um retrato, por exemplo, daqui para cima, com uma 35, eu vou ter que colar nela, o rosto vai ficar uma bola praticamente, tá? E com distâncias focais menores, mais ainda. Sempre que eu puder usar uma lente fixa de distância focal maior, eu não tenho erro. O único problema é que os zooms serão minhas pernas. E pouca gente gosta de fazer isso. Tá? A lente zoom hoje é o controle remoto do mundo moderno. Porque você traz para você, ao invés de você fazer o seu trabalho da forma correta. Bom, voltando aqui, eu queria só mostrar a questão da luz de beleza, dá para ligar? Nesse caso, nós teremos que fotometrar, é uma luz contínua, gentilmente cedida pela Incoflash. Eu vou colocar ISO 1000, não sei o que eu estou esperando. Tá? Você liga aí para a gente, Ares, por favor. Pode ser, eu prefiro. Ah, fica amarelo? Que maravilha. Beleza. Observem. Vocês sentiram alguma similaridade dessa iluminação com essa iluminação? A lógica é a mesma. A luz vaza circularmente pelas laterais. Só que nesse caso eu vou fotografar através do círculo, né? Eu vou fotografar daqui. Vocês conseguem ver? Vai acompanhando, por favor, vai girando, para que todos vejam como a luz se projeta nela. Ok? Observem que está emagrecendo ela da mesma forma. Cria uma zona de sombra nos extremos e ilumina melhor no centro. É a mesma lógica também. Se eu puder iluminar de cima, eu não preciso trabalhar exatamente nesse eixo. Tá? Tem muito fotógrafo que usa essa luz sem fotografar através dela, através do círculo. Mas vamos fazer uma foto através dela, voltado para cá, por causa do fundo. E tem uma coisa muito bacana, que a gente já fazia, o Leandro tem eu tenho um flash circular de alta potência, e a gente fazia para fotografia de moda. Quando a gente está muito próximo, encosta lá no fundo, por favor. Eu tenho um halo de sombra que contorna ela inteirinha. Se ela abrir os dedos, eu vou ter esse halo. Estão vendo o halo em torno dela? Faz isso. Abre os dedos para frente. Encosta na parede. Os dedos, encosta. Vem desencostando. Procurem ver a sombra, vocês conseguem ver? Isso é muito bacana. Grandes fotógrafos de moda sempre trabalharam com isso. Vou tentar fotometrar rapidamente e dar um clique, desse jeito. Aí. Olha que legal. Espera aí. Muito legal. Perfeito. Só mudar o balanço de branco aqui. Vou fazer uma foto sem ficar amarela. Pronto, vamos lá, de novo.
mais junto do rosto as mãos. Isso. Pode dar um grito. Ah! Ó, que grito contido. Muito legal. Agora, nós vamos colocar mais longe. Vem, Gabriela. Observem o efeito lá no fundo. Agora a sombra dissipou. Na minha foto a sombra não vai aparecer. Vem mais, por favor. Só que agora nós vamos fazer uma típica foto de beleza. Tá? Então, assim, eu vou dirigi-la de forma que não apareça. As mulheres têm horror, uma papadinha, coisa parecida. Então eu vou pegar um pouquinho mais de cima, abaixa o queixo um pouquinho. Assim. Isso, tá linda. Vem girando o rosto aqui, no sentido da minha mão. Aí. Agora vem voltando o olhar para mim. O que vai acontecer, e que é muito bacana, nessa categoria de foto? Eu vou ter um círculo nos olhos dela, da luz. Ok, muito legal. E de novo. Chega bem perto daqui, por favor. Aí. Não sei se vai fazer o foco essa lente, mas se não fizer, a gente troca de lente. Aí. E agora eu tenho um fundo cinza muito bonito também. Agora, abaixa o queixo um pouquinho. Vai girando para a sua direita um pouquinho, devagar o rosto. Aí, olha para mim. Respira pela boca. Perfeito. Vou fazer mais uma, rapidão. Você queria fechar seu olho? Então, tá bom, de novo. Vamos lá. Isso, abaixa o queixo. Olha para mim, respira pela boca. Ok. Gente, eu acho que deu, né, o tempo, não sei. Agora eu queria fazer a projeção dessas daqui e fazer um comentário breve enquanto nós abrimos para perguntas. Tá? Alguma pergunta? Obrigado. Sim. Esse é de 400 watts. Número guia 45. Número guia 45. Isso, 400 watts. Tá? Não que necessariamente um tenha a ver com o outro, né? Tem alguns flashes importados de 250 watts sem número guia 62. Então, mas esse, pela experiência que eu tenho, ele é um flash feito assim para guerra. Nós temos na faculdade, alugamos e tal, e ele dura muito. Aí nós já usamos os congêneres e a cada 3, 4 meses tem que dar manutenção. Beleza. E a luz dele é suave mesmo, né? Que eu vi que você estava fotografando bem de perto, inclusive. A luz é bem suave. Show. Tá? A luz tem uma característica interessante. Quanto maior o modificador, mais eu suavizo. Não adianta eu encher de tecido ali que não vai suavizar. Vai reduzir a intensidade. Então eu preciso aumentar a área de transferência para poder suavizar. Tá? Mais alguém? Para retrato? Olha, a 50 milímetros é uma lente coringa. Tá? Ela serve para um monte de coisa, mas não é o ideal para quase nada. Então, é uma lente que eu uso muito em situações em que eu não tenho uma outra lente que eu possa usar com a mesma velocidade, por exemplo, sem tremer para ter uma abertura gigante. Então, por exemplo, existe uma correlação, talvez vocês não saibam disso, da distância focal com a velocidade mínima que eu vou usar para não tremer. Então, tem situações que eu tenho pouca luz, eu preciso de uma qualidade mínima, razoável, não posso aumentar muito o ISO, aí eu baixo para 50, não fotografo tão perto, às vezes trabalho com a possibilidade de cropar depois, tá? Para que eu consiga ter uma qualidade mínima, e fotografando aí com 40, 50 de velocidade. O ideal, dependendo aí seria adentrar muito, mas dependendo da densidade de pixels da câmera, seria você trabalhar a proporção 1 para 1, ou seja, eu estou usando uma lente 50, é o mínimo 50 de velocidade, uma 100, o mínimo de 100. Tá? Por isso que raramente vocês tremem com uma grande angular, usando uma 18-55 em 18, por exemplo. Isso aqui não precisa. Tá? Mais alguém? Você falou que a tua lente era 85 milímetros, né? Sim. E que ela é ideal para estúdio. Acontece assim, tem muita gente que não tem estúdio muito profundo, ou seja, o fotógrafo não tem muito recuo.
quando você tem que fotografar a pessoa, às vezes, de corpo inteiro. Sim. Né? Então, saindo da 85 milímetros, qual é a 50? Qual é que você... mas a 50 ela vai distorcer também um pouco, como a 35 milímetros. É bem pouco. A 35 já começa a ser perceptível. A 50 quebra bem o galho para isso. Tá? Assim, para uma foto mais aberta e tal, é tranquilo. Se fizer um plano mais fechado, é ruim até em relação à iluminação, porque a 50 você vai ter que colar tanto que ou vai produzir uma sombra sua sobre a modelo, ou você vai absorver um pouco dessa luz que chega na modelo. Você está chegando ali muito perto. Você faz mais de longe, deixa esse espaço para que a luz passe para a modelo. Sim, na de 50 você já vai ter que fazer um certo recuo também. Exatamente. A 85, claro, muito mais, né? Para um plano mais aberto, a 50 funciona bem. Tá. Com uma distorção mínima, ou quase sem distorção. Tá legal, obrigado. Oi? Ela está no meio termo. A 60 é bem legal, mas ela tem uma outra finalidade, não seria uma lente para retrato. Tá? Para que ela é legal? Digamos que você precisa fazer uma foto macro, mas você não tem profundidade de campo suficiente usando uma 105, e o seu cliente quer uma profundidade de campo maior. Você vai com a 60, você tem a mesma proporção 1:1 do macro, e aí você consegue foco em quase tudo, que na 105 você já não conseguiria. Ok? E tem outra questão, você tem várias distâncias focais de macro. Digamos que você esteja ali no Instituto Butantan e o seu cliente seja o Instituto Butantan e pediu para você fazer fotos das caras das cobras para que seja feita identificação. Todas as macro reproduzem 1:1. Você vai querer fotografar com uma 50 ou com uma 180? Né? Então, eu acho que é melhor você perder profundidade de campo, mas se manter numa zona de conforto, numa situação como essa. Né? Mais alguém? Por gentileza, você falou de 85 milímetros, falou de 50, de 35. Eu acho que eu perdi em algum momento. Não sei se você falou, se está usando full frame ou cropada, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui, talvez muitos usem cropada. Eu estou subentendendo que seja full frame, mas eu fiquei nessa dúvida. É uma full, tá? É uma D600 da Nikon. Na verdade, tem uma característica interessante que também levou várias pessoas ao erro na transição, porque as pessoas diziam que uma 35 virou uma 50. Fisicamente não é possível uma mutação, né? Então, assim, eu comprava uma lente 35, eu tinha distância focal, a angulação da distância focal igual a de uma 50, mas com características de 35, de profundidade de campo, de uma série de coisas. E talvez isso tenha levado a muita gente a adotar 35 como lente normal, por assim dizer, até para a câmera full, e não deveria. Tá? Hoje, em termos de qualidade, eu não sinto uma diferença muito grande em relação a algumas câmeras cropadas. A D7200 da Nikon, por exemplo, tem uma qualidade que dá pau em muita câmera full. Tá? Mais alguma pergunta? Oi? Sim, por favor. A gente pode projetar? Olha só, primeira foto, como vocês podem observar, não houve qualquer pós-produção, não dá para ter certeza absoluta do brilho e contraste que está sendo projetado aí, eu acho que está um pouco clara, mas como vocês podem observar, já tem uma escala de contraste que levou a uma silhueta, tá? Tem um pouco de invasão de luz de retorno, ok? Que preencheu ali. Se eu trouxesse ela mais para frente, eu teria eliminado até 100% dessa luz. Em fotos de nu, eu gosto de deixar esse contra voltando um pouquinho, principalmente para pegar ali, dividir o bumbum, alguma coisa assim, a parte das costas, fica bonito. Tá? Próxima. Eu que tenho que passar? Desculpa. Ou não? O computador daí, né? Tá, eu fiz mais fechado, tá? Para mostrar realmente o conceito de silhueta. Agora com a gelatina.
Nas primeiras, sem a gelatina, eu não tinha visto essa luz invadindo tanto. Tá? Com a gelatina, eu posso fazer coisas muito interessantes. Quando eu entro com uma segunda fonte de luz, por exemplo, eu posso atingir o fundo da cor que eu quiser e na intensidade que eu quiser, desde que eu tenha um recuo e bloqueadores, tapadeiras pretas, para evitar que a luz principal atinja o fundo. Uma mais próxima. Aquela primeira, vocês observem o flare ali na parte da barriga, tá? É uma coisa interessante, toda vez que eu vejo um flare, eu olho a lente, normalmente dos meus alunos, eu costumo deixar a minha limpa. Quase como regra, ou tem sujeira no elemento frontal ou no elemento do fundo, tá? Intensifica muito. Mas vocês podem observar, olha, eu tenho um high key praticamente perfeito, o fundo está praticamente fundido com a tela, tá? Ok? Bem branco e com uma fonte só. Se eu tivesse ali, eu prefiro trabalhar assim, uma quina em 90 graus, tipo uma quina de parede, alguma coisa assim, eu consigo trabalhar até contra uma série de coisas e observar isso antes do clique, ok? Agora, utilizando o build, uma foto mais fechada, eu tenho uma projeção de sombra. Agora, chegando 1 metro à frente, observem a diferença de intensidade do fundo, tá? De cinza no fundo. E a homogeneidade da luz no fundo. E agora eu venho um pouco mais, essa foi uma sequência, agora eu venho um pouco mais à frente. Olha a diferença. De uma para outra. E agora, deu uma desfocadinha. Vamos voltar. Opa. Agora foi a última. Infelizmente deu uma desfocadinha, desculpem. Os olhos já não estão mais tão precisos quanto antes. Observem que eu já tenho um fundo cinza grafite. É mais ou menos o padrão usado em moda. Daí para um pouquinho menos. Tá? E a última, aqui eu fui ajustar o balanço de branco, que eu não gostei da anterior. E a última, eu tenho um low key. Tá? Naquele fundo branco nós fizemos um fundo preto, sem nenhuma pós-produção. Ok? Sim. 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 Ele é muito suave. Quando você evita... E também você evitar trabalhar no mesmo eixo. Então você não tem a projeção. Se está trabalhando aqui no eixo, está projetando a sombra aqui atrás. Se eu desloco para cá, mas eu estou nesse eixo, a sombra está aqui para o lado. Então eu vou chegando para trás e não tem sombra nenhuma. Não sei se o meu gesticular está claro, mas espero que sim. Sim. Olha, normalmente quem se incomoda muito com isso é fotógrafo de evento, porque o cliente se incomoda muito com isso. Em moda, você pode pegar 10 editoriais, você vai ver que os 10 têm a sombra embaixo do queixo e toda a produção chega a ser tão fantástica que você nem olha isso. Você pode trabalhar com um rebatedor aqui do lado, no sentido contrário, para amenizar. Tem possibilidades. Não entendi. No caso, com tocha, né? O jeito que você trabalha, duas tochas, né? Trabalhando com duas entendi. Tochas. A gente trabalhando com duas tochas, no caso. Você fala usando uma por baixo para preencher e uma por cima. Você teria um efeito semelhante a um efeito de flash circular. Dá para fazer isso com 3, inclusive. 3. E você trabalhar no meio, com 3, com 4, tem várias possibilidades. Com 2 strip lights, um por baixo, um por cima. Aí você conseguiria um efeito assim, mais homogêneo. Tá? Queria só, não sei como é que a gente está, o próximo palestrante, mas enfim, queria finalizar mostrando isso daqui. Aqui eu ajustei o balanço de branco. Tá? Como eu falei, observem que a sombra circula a cada dedo. Tá? Cada parte projetada, a sombra circula, é muito bacana. Aqui foi a sequência, que a câmera estava meio nervosa. E aqui a gente partiu para uma foto de beleza, sem produção. Mas ela ficou legal. E aqui mais de perto desfocou. E aqui a última. Dá para observar uma
Observem no olho dela. O reflexo, isso, circular. Se eu consigo chegar a isso mais próximo, colando, e eu com uma distância focal indo lá de trás, que eu consigo o foco, aí esse halo vai tomar praticamente toda a íris, fica muito legal. Tá? Alguma dúvida mais? Não? Mais alguém? Beleza, gente. Então, muito obrigado. Obrigado pela paciência, para a gente ajudar tudo, por ficarem aqui até agora e pelas perguntas.